Então, Hélio. Ok, gente, boa noite para todo mundo. Boa noite. Antes de falar do livro propriamente dito, eu vou falar um pouquinho do autor, do Philip Roth, e vou falar um pouquinho sobre a polio. Tá? E depois a gente entra no livro, que eu vou fazer um resumo só, e aí a gente entra na discussão que é o mais interessante. Tá? Ok, o Philip Roth nasceu em 1933, morreu em 2018. Ele cresceu em Newark, que é Nova Jersey, perto de Nova York, e ele passou a infância dele, a infância e a adolescência, com as três maiores pragas daquela época, que foi a Grande Depressão, depois do craque da Bolsa de 29, a Segunda Grande Guerra e a poliomielite. Ele é um escritor judeu que se considerava ateu, que não é nenhuma incongruência dentro do judaísmo você ser ateu, né? E ele escreve na mesma linha do Isaac Bashevis Singer, do Amos Oz, e ele tem uma influência do Sholem Aleichem, que é considerado o maior escritor de literatura judaica. Né? Em que aspecto que eles são semelhantes? São autores que, por serem seculares, né, por não serem religiosos, eles justamente ou contestam a existência de Deus, ou, no caso do Sholem Aleichem, pelo menos eles se propõem a discutir com ele. Tá? Então, eles não deixam a coisa barata. E o Philip Roth, por toda essa carga que ele carrega, então ele discute a identidade do judeu, a identidade do americano, a identidade do judeu americano, tá certo? E a própria identidade do ser humano. Então ele descreve isso, eu até comentei isso com a Fabi, ele tem uma descrição muito ácida do tempo que ele vive. Ele tem uma preocupação aguda, aliás, ele tem uma percepção aguda do ser humano formado pela religião, senso de responsabilidade, afirmação de gênero e de como essas coisas todas elas se conflitam para formar o ser humano. Mas, na verdade, para ele, o ser humano não é só a junção disso tudo, mas ele é o produto da briga, do embate de todos esses aspectos. Então, eu mandei para vocês o link de uma entrevista dele falando justamente sobre o Nêmesis. O Nêmesis foi o último livro que ele escreveu em 2010. Né? Eu não li mais nada dele, eu só assisti o The Ghostwriter, que é um filme dirigido pelo Polanski. Maravilhoso. É sensacional. E no Now, na net, tem uma série que é o Plot Against America, que ele ganhou o prêmio da Academia Americana, ou coisa que vale. Acho que foi o Pulitzer, né? Alguma coisa, sei lá. Tem alguma coisa. Oi? Ele ganhou um prêmio da Academia Americana. Ele é o único autor que tem toda a obra dele na Academia Americana, tá? Bom, dito isso sobre o Philip Roth, eu vou falar um pouquinho sobre a polio. A polio, a primeira grande epidemia de polio, ela aconteceu nos Estados Unidos em 1919. Na verdade, em 1916, desculpa. Em 1916. E foi uma coisa assim meio assustadora, porque ela matou por volta de 6.000 crianças, ou por volta de 6.000 pessoas, e na maioria crianças, e 21.000 pessoas ficaram temporária ou permanentemente paralíticas.
Nossa. A partir daí, a polio, ela graçou nos Estados Unidos, ela é uma doença sazonal, então ela vem todo verão e ela acaba se diluindo pela própria estação. Então ela termina, quando termina o verão, ela decai e acaba no inverno. Tá? Ela é uma doença de clima quente e até 1955, que foi quando iniciaram a vacinação em massa, todo verão tinha polio nos Estados Unidos. Tá? Então, isso só acabou depois, em 1956. 55 começou a vacinação, em 56 o número de casos caiu, em 57 praticamente eliminou. Tá? Agora, eu vou ler um texto aqui, que é inclusive da APM, da Associação Paulista de Medicina. Em 1916, com a causa da polio ainda vaga, a cidade reagiu como fazia com a disenteria, a febre tifoide e a tuberculose. As autoridades enfatizavam ferozmente a higiene. Trabalhadores lavavam diariamente as ruas com 15 milhões de litros de água e pediam que os nova-iorquinos limpassem a casa. Usem esfregões úmidos e não vassouras secas, diziam. Espalhem serragem molhada ou folhas de chá antes de varrer. Se a polio fosse um hantavírus, que é transmitido pela urina seca do rato, essa poderia ter sido a solução, ou pelo menos um conselho sensato. Só que a polio é transportada pelas fezes. E lavar as ruas pode ter servido apenas para espalhar o vírus pelas sarjetas. O conselho ruim veio diretamente do alto. Como havia feito pesquisa com modelo animal errado, um tipo de macaco que não podia ser infectado oralmente, o Dr. Simon Flexner, diretor do famoso, então recente Instituto Rockefeller, insistia que a polio infectava pelo nariz através do pó ou de espirros. Dizia-se que os cachorros e gatos eram os transmissores, e os assustados donos acenavam para as carroças da Sociedade para a Prevenção da Crueldade aos Animais para entregar seus bichos ou simplesmente os soltavam. As delegacias de polícia foram tomadas por garotos arrastando vira-latas em busca de recompensas. A Sociedade Protetora dos Animais e a polícia mataram 72 mil gatos e 8 mil cães. Os cidadãos bombardeavam a Secretaria de Saúde da cidade com suas próprias teorias sobre a causa. Segundo a revista Smithsonian, os suspeitos eram mosquitos, esgoto, o canal Gowanus, lençol freático, casquinhas de sorvete, escavações, moscas, percevejos, pós das ruas, flocos de milho, metrô, parasitas da água, utensílios de cozinha de metal, gases de fábrica de munição, carteiras escolares, mercúrio, roupa branca, vulcões, eletricidade, queimadura solar, roupas de cama usadas, comida estragada, garrafas sujas de leite, moedas na boca e tabaco. Muitos acusavam os imigrantes. Na década de 1840, os irlandeses foram culpados pela cólera. E na de 1890, os judeus pela tuberculose. A primeira criança a ficar paralítica morava num bairro italiano modesto, a leste do canal do Gowanus, no Brooklyn. A polio logo se espalhou para Pigtown, a área de criação de porcos, e a maioria dos primeiros 20 casos se deu entre crianças italianas. Funcionários da saúde invadiam os bairros italianos, pregando placas de quarentena nas portas.
Na verdade, os moradores podem ter sido as primeiras vítimas inocentes. Não havia um grande surto na Itália e nem haveria até a década de 1930. Os inspetores da Ilha Ellis, que era onde eles faziam a inspeção da entrada dos imigrantes, então principal porta de entrada dos Estados Unidos, não informaram epidemia de paralisia entre os recém-chegados. A cepa letal poderia ter origem norte-americana. Segundo David Oshinsky, autor de um livro sobre a doença, um surto de pólio em um minúsculo vale nos arredores de Rutland, Vermont, matou 18 e deixou 50 pessoas paralíticas em 1894. Maior ainda que a discriminação, outra teoria não comprovada e com alguns indícios em contrário, é de que o vírus fugiu do laboratório de Flexner, onde ele criava cepas híbridas de humanos e macacos. E, gente, eu estou falando da polio, não estou falando de coronavírus, tá? E isso é 1916, não é 2018. Maior ainda que a discriminação contra os italianos era aquela contra todas as crianças de Nova York. Fora da cidade, elas eram objetos de horror. Enquanto as pessoas fugiam com seus filhos, cidades entre Hoboken, Nova Jersey, até Boston, colocaram policiais nas plataformas de trem e balsas, mandando de volta qualquer pessoa com menos de 16 anos. Nas rodovias de Long Island, inspetores de saúde, entre aspas, às vezes basicamente justiceiros, mandavam parar carros à procura de crianças. O Serviço de Saúde Pública emitia certificados de saída para crianças consideradas livres de pólio. As autoridades emitiram 5.225 num único dia de julho. Até isso podia dar errado. Autoridades de Shodak, Nova York, anunciaram multas de $50 para forasteiros com crianças e diziam que não reconheceriam nenhum certificado assinado por quem quer que fosse. Na cidade de Nova York em si, as crianças eram proibidas em cinemas, bibliotecas e eventos esportivos. As escolas dominicais fecharam e os piqueniques da igreja, desfile do Dia da Independência dos Estados Unidos e festivais de santos italianos foram cancelados. Os pais eram advertidos de que crianças saudáveis podiam ir a parques, mas nunca deveriam brincar em grupos com mais de 3. As crianças doentes, até mesmo as resfriadas, viviam coisa ainda pior. Inicialmente, usou-se a quarentena caseira, mas quando os hospitais foram destinados para essa finalidade, as crianças eram levadas embora. Em algumas, a poliomielite era diagnosticada através de uma punção lombar perigosa e dolorosa. Os resultados demoravam dias e as crianças com febre simplesmente eram muitas vezes trancadas com vítimas da epidemia e morriam. Alguns hospitais deixavam as mães reconfortar os filhos assustados. Alguns barravam todos os visitantes, enviando notícias citando o nome dos paralisados e mortos. Foram proibidos os funerais públicos para as vítimas. Registraram-se reações ferozes. As famílias ricas contratavam enfermeiros particulares. Então, as crianças dos pobres eram levadas. Uma agressiva escola de enfermagem do Brooklyn, segundo o New York Times, recebeu um bilhete da Mão Negra, precursora da máfia norte-americana. Se vocês denunciarem mais dos nossos bebês à Comissão de Saúde, vocês serão mortos. Cidades como Oyster Bay, em Long Island, ficaram famosas quando ricos, donos de terras, entre eles o famoso presidente Theodore Roosevelt, culparam os moradores pobres italianos e poloneses pela epidemia de pólio e fizeram a polícia confiscar crianças e aplicar multas por lixo não coletado. No fim das contas, a brutalidade não funcionou. Oyster Bay relatou 9 casos a cada 1.000 habitantes, 5 vezes acima da média de Nova York, com somente uma fração deles entre os filhos de imigrantes pobres. Pelo contrário, o vírus era brecado pelo inverno
como eu disse antes. Então, isso foi em relação à polio. E agora vamos falar um pouquinho do livro. Depois disso tudo, para aqueles que leram o livro devem ter achado muita coisa do que está escrito aqui no livro, tá? E eu vou fazer assim, eu vou compartilhar minha tela. Se vocês não enxergarem, me avisa, tá? Vocês estão vendo? Agora está entrando, Hélio, está entrando, sim. Vocês estão vendo, né? Sim ou não? Sim. Sim, Hélio, sim. Então, Sim. Então vamos lá. Então, Nêmesis se passa em 1944, em New York. New York é essa área aqui, perto de Nova York. Né? E dentro de New York, nesse bairro aqui, que é o bairro de Wyckowick, que vocês viram que fica bem do lado oeste, quase do finzinho aqui de New York. E, mais especificamente, neste local aqui desse bairro, que é na Avenida Chancellor, vocês vão ver que a maior parte da história se passa aqui, tá? Na escola, que esse mapa é atual, existe a escola, que é a Elementary School, na Chancellor Avenue, e o personagem, o Buck Cantor, ele é um jovem atlético, né? Judeu, que foi criado pelo avô, a mãe dele morreu no parto, e ele foi criado pelo avô com todo o estigma, né, do indivíduo pleno de responsabilidade, com toda aquela carga que eu comentei no começo. E ele era um cara assim, atlético, tal, mas tinha um problema, ele era míope, e por ser míope ele não foi convocado para lutar na guerra. Mas ele consegue um emprego de fiscal de pátio na escola do bairro. Um belo dia aparecem uns italianos, e vocês lembram que o surto da polio começou no bairro italiano, e eles vêm para a escola e começam a cuspir na calçada com o intuito de espalhar a polio entre os judeus. O Buck enfrenta essa turma, os caras vão embora, eles limpam a calçada, mas a partir daí começa a aparecer casos de pólio entre os meninos que frequentavam o pátio. E a doença começa a se espalhar pela comunidade, alguns meninos morrem, e o Buck, ele, com toda aquela coisa de responsabilidade, ele vai visitar a família, ele se sente responsável por esses meninos. Só que a noiva dele dá uma pressionada, porque ela estava com medo, e fala para ele ir para outro lugar, onde ela estava, que era uma colônia de férias, e essa colônia de férias fica nas montanhas, e com essa pressão toda, ele acaba indo para lá. Toda a primeira parte do livro, ela se passa nesse pedaço aqui de New York. A partir do momento que ele resolve ceder o pedido da noiva, a segunda parte do livro se desenvolve aqui nas montanhas Pocono, não sei como é que chama, que fica a 1h30 de carro de New York. É uma região montanhosa e aqui tem uma colônia de férias, onde ele é contratado como instrutor de esportes aquáticos. Está tudo lindo, maravilhoso, só que depois de alguns dias que ele está lá, um dos assistentes dele, né, que era o instrutor, contrai pólio. E aí ele começa a questionar
se ele não é o vetor da doença. E realmente, ele acaba indo fazer o exame, detecta o vírus da polio nele, e ele começa a desenvolver a própria doença. Eu só quero lembrar para vocês que o período de incubação da polio vai de 3 a 35 dias. Então, do mesmo jeito que acontece com o corona, muita gente que é infectada acaba não tendo nada, não tem nenhuma sequela e nem tem uma doença muito forte. Uma pequena parte tem a doença muito forte, que causa paralisia e etc., e uma pequena parte ainda morre disso. Tá? Então, é muito semelhante ao corona. Bom, ele descobre que ele realmente tinha doença, ele ficou doente, ele fica deformado, semi-paralisado, e aí isto muda a vida dele totalmente. Vira 180 graus. Não vira 360, como dizem alguns, porque virar 360 volta para o mesmo lugar. Ele só virou 180, ou seja, ficou tudo ao contrário. Ele desmanchou o noivado, tá? E ele se isolou do mundo. Então, ele passou a viver como um ermitão com subempregos. Até que um dia ele encontra um menino que frequentava o pátio, e agora já é adulto, e que também teve pólio, e que se tornou um arquiteto. E, exatamente por ter tido também sequelas da pólio, ele acabou montando uma empresa, uma empreiteira, especializada em construção e reforma de espaços com acessibilidade, para pessoas com deficiência. E aí, a partir desse encontro, eles começam a ter uma relação de amizade e o Book começa a contar para ele essa história. Inclusive, toda a parte da separação dele com a noiva, por que ele se separou, por que ele não quis, etc. E a história termina com o indivíduo, esse rapaz, lembrando como era o Buck na época em que ele era o instrutor, que ele era um jovem forte, saudável, né, e que essa era a imagem que ia ficar dele. Certo? Então, esse daí é o resumo do livro. E essa aqui é a minha mensagem para vocês. Deixa eu só parar aqui. Tá? Vocês voltaram a me ver, não? Sim. Então tá. Então tá. Então, esse é o resumo do livro, tá? Agora, o que me chamou a atenção, além de uma série de coisas, ele tem, primeiro, uma questão de linguagem, né? Eu marquei, na página 44 tem uma passagem que é muito interessante, que eu achei muito interessante, eu não sei se ela é muito interessante ou não, mas eu achei que é a seguinte. A fotografia que você me mandou dá. Tá bom. Ele descreve o Horace. O Horace, quem é o Horace? O Horace é um rapaz que ele é um indivíduo que tem problema mental, ele é um indivíduo que é retardado, e que ele descreve da seguinte maneira, numa determinada hora. Tendo pedido um cachorro quente e um copo de root beer gelado, ele foi comer sozinho no balcão. Através da vitrine do outro lado da rua, ele viu Horace se arrastando colina acima no calor aniquilador de Newport equatorial, certamente rumo ao pátio de recreio, por não compreender que nos sábados do verão as atividades se encerravam ao meio-dia. Aliás, não era claro se ele compreendia o que queria dizer verão, pátio de recreio, encerrar ou meio-dia. Assim como o fato de não ter atravessado a rua
provavelmente significava que era incapaz de formular o conceito rudimentar de sombra, ou até mesmo de buscá-la instintivamente. Isso é uma coisa que a gente falou, eu lembro quando eu falei lá da virada hermenêutica, aquela coisa da visão do mundo, né? Que as suas próprias palavras, ou as palavras que você conhece, é que te dão um conhecimento e uma visão do mundo. Então, se você não sabe, se você não consegue perceber o sentido das palavras, o que elas significam e o que elas representam, você não tem como conhecer esse mundo. Isso foi um negócio que me chamou a atenção aqui. Eu achei muito interessante. A segunda coisa que eu vi em relação ainda à linguagem é na página 83, em que ele fala o seguinte: ele está conversando com o menino, e aí ele diz: a gente pode morrer, disse Bob, insistindo no assunto, como raramente fazia. Em geral, parecia preferir que os extrovertidos tomassem a palavra, porém não era capaz de se calar sobre o que aconteceu com seus amigos. O Alan e o Herbie morreram. Pode-se morrer, o Sr. Cantor concedeu, mas as chances são poucas. Não foram poucas para o Alan e o Herbie, o Bob retrucou. Bom, essa frase é muito interessante porque tem um negócio que, em 40 e tantos anos de profissão, eu usei muito com os meus pacientes. Porque na cirurgia, isso acontece na clínica também, óbvio, mas na cirurgia vem sempre aquela pergunta: mas, doutor, qual é a chance ou qual é a probabilidade de eu ficar bom? Ou da cirurgia dar certo? Ou de ter alguma complicação? Ou qual é a chance de eu morrer? E eu sempre falei o seguinte: olha, a cirurgia, se você for ver a estatística, vai dizer, olha, tem 99,9% de chance de você ficar bom. Só que se você cair naquele 0,01%, você não vai querer saber dos outros 99,9%. Tá certo? Então, cirurgia, para mim, sempre, estatisticamente, tem 50%. Ou vai dar certo, ou vai dar errado. E mais, se der certo para você, é 100%. Mas se der errado para você, é 100%. Tá? Então, não tem essa afirmação dele, mas não valeu de nada para os dois. É bem isso, né? Para aqueles dois foi 100%. Não quer nem saber do assunto. A outra coisa que me chamou a atenção é que a primeira e a segunda parte, ela é narrada numa terceira pessoa. Mas quando ele volta e ele encontra esse ex-aluno dele, a narrativa passa a ser, ou a narração passa a ser desse aluno, né? Quer dizer, ele muda totalmente o ponto de vista. E ele muda a linguagem também. É muito engraçado perceber isso, né? Quando você tem o narrador ali falando, contando a história, e de repente, quando é o personagem narrador contando a história, ele muda a linguagem dele. Tá certo? Outra coisa que me impressionou muito, assim, positivamente, foi a maneira como ele coloca todos aqueles elementos, né? Questionamento de Deus, sexualidade, culpa, diferença social, discriminação, tudo dentro de um enredo, que é um enredo até simplista, né? Vocês viram pelo resumo. O resumo, eu posso resumir aquilo de uma forma muito, muito compacta e muito simples. Mas o que ele coloca de conteúdo lá dentro, né, é uma coisa muito, muito grande. Né? Ele consegue colocar uma série de coisas nesse contexto muito simples, muito pequeno. Né?
E um negócio que ficou evidente para mim de novo, do mesmo jeito que a gente viu no Amor nos Tempos do Cólera e também no Decameron, é a forma como o ser humano se comporta diante de uma situação de medo e de desconhecimento. O texto que eu li para vocês sobre a polio não difere em absolutamente nada daquilo que a gente vê hoje com a pandemia do coronavírus. E o que ele coloca no livro é exatamente isso, como é que a sociedade, como é que o indivíduo se comporta nessa situação. E a gente vê que é tudo igual, tá certo? E o principal disso é que não existe uma tentativa de encontrar uma causa da doença, mas sim de se dar uma culpa. Não importa quem é que causa, não é o vírus, né? O negócio é achar quem é o culpado. São os italianos, os judeus, é a Secretaria de Cultura, é o governo, é o ministro. Que eu saí, não usei máscara, ou que eu fiz, ou que eu deixei de fazer, ou que o vírus está aí, isso não é a preocupação. A preocupação é botar a culpa em alguém. Tá? Então, foram essas as coisas que me chamaram a atenção no livro. Tá? Agora eu quero ouvir a discussão. Pessoal, olha, obrigada, Hélio, foi maravilhoso. Ai, aquele mapa foi incrível, porque eu não tive tempo de procurar. Obrigada por ter trazido. Quem quiser falar, tá? O microfone está aberto. Pode abrir o microfone e falar se alguém tiver alguma coisa. Eu quero falar uma coisa sobre a polio, porque quero uma dúvida, por pura ignorância, porque eu pensei que polio era só para criança, né? Essa coisa da paralisia infantil. E não é. Não. A polio, ela atinge principalmente crianças, mas ela pode atingir adultos também. Inclusive, o próprio o Roosevelt, ele teve polio, e ele foi engraçado, porque os filhos dele desafiaram ele para uma competição de natação. E a partir daí é que ele pegou a polio. E a polio, na verdade, ela só começou a ter importância nos Estados Unidos depois que ele pegou polio. E ele pegou polio de adulto. De adulto. Mas ele encarava bem, ele era um cara tranquilo, ele achava que realmente ele ia voltar a andar. Não voltou. Uhum. Alguém mais quer fazer algum comentário? Eu queria fazer uma pergunta para o Hélio. Hélio, nesse livro, como eu infelizmente não pude ler, né? Mas tenho todo interesse em ler a partir dessa sua apresentação. Mas eu vi uma coisa sobre o autor, e você mesmo falou sobre o fato dele ser judeu e do que isso significa na produção literária dele. Nesse livro, ele se coloca, o ponto de vista dele como judeu, se coloca em relação a essa questão da doença. Como é que ele faz isso? Se ele faz, como ele faz, né? Como é que isso é colocado? Fiquei bastante curiosa para saber como ele relaciona esses tópicos. Então, primeira coisa, na confrontação com os italianos, ele coloca isso muito claro. Os italianos vão lá na escola, aquela área de aquele bairro é da comunidade judaica, tá? E os italianos vão lá com a finalidade, isso eles falam, né? Com a finalidade de espalhar a polio entre os judeus. Então ele coloca essa coisa de, poxa, a gente está aqui quietinho, os caras vêm aqui e quer, por que a gente de novo? Essa parte de questionamento de Deus, ele diz assim, pô, como é que pode existir Deus
Como é que Deus tem a capacidade de matar criança? Ou de fazer crianças adoecerem? Né? Eles falam, não é possível que Deus exista. Então, tem toda essa coisa judaica, não só em termos de coletividade ali, de discriminação, de hábitos, etc., que ele descreve isso, e inclusive essa coisa da criação, né? Da criação do avô, como é que o avô educou ele e tal, isso é muito típico, né? De judeus. E então ele coloca a discriminação, ele coloca essa coisa do Deus, né? De Deus judeu, né? Deus judaico. E como é que pode existir isso se ele pega faz com que crianças adoeçam e crianças morram? Uhum. Então esse questionamento dele ele coloca muito no livro, bem Eu achei, explícito. tá, eu achei curioso porque quem vai agredir, né, no sentido de dizer que vai espalhar pólio ali na comunidade, também é um grupo marginalizado naquela época nos Estados Unidos, né? Então Eu é posso curioso isso. Deixa eu ler para vocês esse trechinho, porque acontece o seguinte, né? Eu explorei o Hélio e o livro dele está comigo, então eu tenho que fazer a segunda voz aqui, né? Diz assim o trechinho. Certa tarde, no começo de julho, 2 carros cheios de italianos do ginásio East Side, rapazes entre 15 e 18 anos, estacionaram no alto da rua residencial que contornava os fundos do pátio de recreio. O East Side ficava no bairro de Ironbound, uma área de fábricas e cortiços, onde até então havia sido registrado o maior número de casos de pólio. Tão logo o Sr. Cantor os viu, largou a luva no chão, ele defendia a terceira base numa de nossas peladas, e deu uma corridinha até o lugar onde se encontravam os 10 estranhos saídos dos carros. Seu estilo atlético de correr, com os pés virados para dentro, era imitado por todos os garotos que frequentavam o pátio, como também o modo decidido de elevar ligeiramente o corpo, quando se movia quase na ponta dos pés, e o leve balanço dos ombros musculosos ao andar. Toda sua postura se tornara um modelo para alguns dos garotos, tanto dentro quanto fora do campo de beisebol. O que é que vocês querem aqui? Perguntou o Sr. Cantor. Estamos espalhando pólio, um dos italianos respondeu. O primeiro a sair do carro com ares de valentão. Não é mesmo? Disse, voltando-se num gesto de basófia para os companheiros agrupados às suas costas, que, segundo a avaliação imediata do Sr. Cantor, estavam loucos para começar uma briga. Acho que vocês estão querendo espalhar confusão, o Sr. Cantor respondeu. Por que não vão embora daqui? Não, nada disso, o tal italiano insistiu. Só depois de espalhar um pouco de pólio. Temos muito lá, e vocês não têm nada por aqui. Por isso pensamos em vir esperar um pouquinho. Enquanto falava, se balançava para frente e para trás, a fim de mostrar como era durão. Os polegares enfiados atrevidamente nos passadores do cinto, assim como seu olhar, serviam para sinalizar o desprezo que sentia. Sou o fiscal do pátio de recreio, disse o Sr. Cantor, apontando por cima do ombro para nós. Estou pedindo que vocês saiam de perto do pátio. Vocês não têm nada para fazer aqui e estou pedindo com toda a gentileza que saiam, entendido? E desde quando há uma lei contra espalhar pólio, senhor fiscal do pátio? Tá? Então, esse é bem o trechinho que ele narra essa atitude dos italianos. É impressionante, assim, isso eu posso falar a respeito agora um pouquinho dessa questão que você colocou, Tati, que é bastante interessante para mim. Uma das coisas que eu estava até comentando com a Andréia antes da gente começar é que eu tenho procurado escolher para nós lermos juntos textos que são novidade até para mim. Então, eu nunca tinha lido nada do Philip Roth e nunca tinha lido Nêmesis também. A única coisa que eu sabia e que eu procurei eram textos que falassem de doenças epidêmicas, né, de doenças contagiosas, por conta do nosso momento, que é isso que foi o estopim aqui do nosso grupo, né.
E aí foi muito intuitiva essa coisa de dizer, Hélio, você cuida do Nêmesis, sabe? Eu não sabia de nada o que tinha dentro do livro, eu só sabia que era o Nêmesis, que era o Philip Roth e que era Apóllo, só. Quando eu comecei a ler o Nêmesis, eu falei, gente, que coisa incrível, né? Porque tem toda a questão judaica envolvida nisso, né? E é muito forte. E uma das impressões fortíssimas que eu saio com a qual eu saio da leitura desse livro, né, que foi a minha primeira leitura, como estou falando para vocês agora, que foi feita nesses últimos dias, é impressionante a capacidade do autor de entrelaçar muitas camadas nessa mesma história, porque como o Hélio falou, é aparentemente um plot, um roteiro, né, uma historinha muito simples, né, que ele, inclusive, diz que baseou em pesquisa. Então, isso que o Hélio leu como relato da APM, na Associação Paulista de Medicina, sobre a polio nos Estados Unidos, provavelmente serviu de base para o Philip Roth, não a fala da APM, obviamente, mas os fatos históricos e os relatórios, porque no início do livro, ele mesmo, Philip Roth, dá créditos às suas pesquisas, né? Então, ele diz assim, as fontes de onde extrair informações incluem The Trow's Manual, a Encyclopedia of Religion, Teaching Springboard Diving, até coisa de mergulho ele foi pesquisar, né? Camp Management and Recreational Programs for Summer Camps nos Estados Unidos. Então, ele baseou o texto dele em pesquisa, né? Provavelmente as mesmas pesquisas nas quais se basearam também enfim, se baseou quem escreveu, as pessoas que escreveram esse relatório da PM, porque os fatos históricos batem muito, né? Quando Hélio, né, Hélio? Quando você estava lendo, parece que você está lendo a parte histórica do livro, né? Das epidemias de pólio nos Estados Unidos, onde começaram, em que bairros, etc. Mas é impressionante como vão se entrelaçando nessa história, por exemplo, nesse trechinho que a gente leu agora, de cara a questão étnica nos Estados Unidos, e essa questão da segregação étnica em bairros, né? É o bairro judeu, é o bairro italiano, né? Esses imigrantes vendo com essas rixas, né? Com essas rixas em bases culturais e étnicas, que é uma coisa muito norte-americana. Então, existe uma descrição muito evidente da sociedade norte-americana também, né? Enfim, tem essa questão religiosa que também se imiscui, tem a própria questão da ciência e da crendice, como o Hélio falou, né? Aquilo que se acreditava e aquilo que era científico ou não era, uma discussão a respeito disso. E essa questão judaica, especificamente, eu vejo, assim, eu não sei até que ponto vocês têm conhecimento, né, dessa questão da cultura judaica, mas como é uma coisa sobre a qual eu me debrucei, com certeza o Hélio, como judeu, tem muito mais conhecimento do que eu, mas como eu já me debrucei muito sobre isso, é muito evidente, quando você tem conhecimento de algumas linhas mesmo da cultura judaica, né, você percebe o quanto isso é forte, né. Então, por exemplo, essa questão da responsabilidade, né, que é uma coisa fortíssima, né, de que você tem uma responsabilidade sobre a comunidade, que essa responsabilidade é sua. E isso acompanha o personagem o livro todo. No final do livro, esse menino, né, que agora já é um homem, o arquiteto, que depois se revela como o narrador do livro, ele é o narrador do livro, ele que narra a história, né, do Sr. Cantor, e isso aparece ligeiramente no comecinho, mas fica evidente no último capítulo, ele fala para o Cantor, ele fala assim, mas você não teve culpa, e o Cantor fica assim, não, a culpa foi minha, porque fui eu que transmiti, fui eu que tive essa... Ele tem uma frase nesse diálogo que é interessante, porque ele fala, eu fui a Maria Tifoide. Sim. Para quem não sabe, a Maria Tifoide foi uma cozinheira nos Estados Unidos que foi a paciente zero do tifo e que ela que transmitiu isso, ela não tinha nenhum sintoma e ela transmitiu isso para a febre tifoide para 53 pessoas. Então, e aí ele fala, tem uma hora que ele fala, não, eu fui a Maria Tifoide, né, da polio. E isso para ele é uma coisa muito, isso acabou com ele, né?
acabou com ele, Acabou. acabou com a vida dele, ele é 173, né? Eu vou olhar aqui. Essa questão da culpa é muito, muito forte, né? Atrelada à responsabilidade, né, Hélio? Se você se sente não cumprindo com a responsabilidade, vem culpa muito forte. E é imaginária, quer dizer, fruto de desconhecimento até, porque como é que você pode ser culpado por transmitir uma doença, né? Mas então, e o menino fala para ele, mas não foi você o culpado, ele diz, foi o vírus. Você não teve culpa, você não sabia, é o vírus, né? Não é você o responsável. Mas a questão básica do Cantor, que é muito religiosa, é muito judaica, é assim, eu sou culpado, porque eu era responsável pelo pátio, eu é que era responsável por aqueles meninos e pelos outros da colônia, e mais do que isso, é essa que eu acho bonito e é muito também, o Hélio vai confirmar, que é essa briga com Deus. A questão do Cantor é assim, Deus não é justo. Deus não existe justiça em Deus. E ao mesmo tempo que ele não consegue deixar de acreditar em Deus, porque esse menino que o encontra depois diz, eu já deixei de acreditar, né? Eu me tenho como ateu. O Cantor continua acreditando em Deus, mas ele diz assim, que esse Deus, como esse Deus permite que se mate crianças? Essa é a grande questão dele. Como é que ele permite que venha crie uma doença que mate crianças, mais do que os adultos, crianças, que aleje os adultos e acabe com a vida de todo mundo. E aí eu me lembro muito de um livro que o Hélio que me deu mesmo, que é esse livro do Amos Oz, que é Os Judeus e as Palavras, que fala muito da cultura judaica, e uma das coisas que o Amos Oz fala nesse livro, você lembra, Hélio, dessa passagem? É que uma coisa incrível nos judeus é que eles ficam brigando com Deus. Eles chamam Deus às falas. Escuta aqui, Deus, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo esse negócio? E essa coisa do Tzpah, né? Que é essa disputa. Você quer falar um pouquinho disso, Hélio? Então, faz parte da cultura judaica você discutir, tá certo? Tudo é discutido. Então, por exemplo, você tem a Bíblia, você tem a Torá. Aí você diz assim, tá bom, o que está escrito na Torá é aquilo que vale. Ah, não, não é. Existe um Talmud. O que é o Talmud? Bom, o Talmud é a interpretação da Bíblia. Tá certo? Aquilo que está escrito lá tem que ser discutido. E aí existe a Mishnah. O que é a Mishnah? A Mishnah é a interpretação do Talmud. E assim vai. Quer dizer, de geração em geração, essa discussão, ela é transmitida, tanto que o Amos Oz fala que é isto que dá a continuidade do povo judeu, não é a religião. Né? Ela diz que o povo judeu se mantém através das gerações por esse tipo de discussão. Né? Porque tudo é discutido de pai para filho, de professor para aluno, e a contestação faz parte. Né? Quem estava na defesa da Fabiana lembra que eu falei isso, né? Que existe se dá valor para o aluno. Né? Quando o aluno tem uma boa ideia, ele tem que ser levado em conta. Não é porque o professor tem uma posição de sabedoria, vamos dizer assim, que o aluno não sabe nada. O aluno também tem ideias. Então, essa contestação, essa briga, essa discussão, ela faz parte do aprendizado. Aqui foi aquilo que eu falei no comecinho. Do ônibus em Israel, Hélio, aquela história é engraçada. No ônibus em Israel, você senta com alguém, você está conversando com seu amigo, tal, começa a comentar e fala, mas sei lá, eu não. A menina me. No computador. Tipo assim, olha, a menina me pediu em namoro, mas eu não sei. Aí vira alguém que você nunca viu na vida, que está sentado lá do seu lado,
e fala, como você não sabe? Ela te pediu em namoro, você tem que ir lá e tem que aceitar. Ele fala, mas você não sabe nada da minha vida, você não me conhece, você não sabe quem eu sou, eu não sei quem você é, mas não tem importância, eles se metem na conversa, tá certo? Isso como você me falou uma vez, no final da viagem, o ônibus inteiro está falando do seu problema. Exato, todo mundo está discutindo, né? Você virou o assunto. Mas faz parte disso, isso é cultural, tá? Uhum. E essa coisa que a Fabiana falou, isso vem muito do Sholem Aleichem, né? Para quem não sabe, quem assistiu o Violinista no Telhado, o Violinista no Telhado, ele é baseado nos contos do Sholem Aleichem, que tem um personagem que chama Toive o Leiteiro, né? Que é o personagem principal lá do Violinista no Telhado. E tudo que acontece, ele para e vira para Deus e fala, meu, como é que você fez isso? Então é assim, uma das filhas dele casa com um rapaz não judeu, que aquilo, para aquela época, era uma coisa assim absurda. E ele vira e fala, meu, como é que você deixa minha filha, eu que sou crente, que eu rezo, que eu faço tudo direitinho, você deixa minha filha casar com um não judeu? Aí ele para e fala, bom, mas por outro lado, ela gosta dele. Aí ele para e fala, não, mas por outro lado, ele não vai seguir a religião. Mas por outro, quer dizer, ele cria esse diálogo com ele mesmo, mas na verdade ele está discutindo com Deus, né? E é uma coisa perfeitamente aceitável que ele discuta com Deus, né? Esse episódio que a Fabiana estava falando do Amos Oz, ele é descrito no Talmud, né? Que é o episódio do forno, né? Em que uma comunidade está discutindo lá se deve fazer ou não deve fazer, e aí o rabino fala assim, se eu tiver certo, que Deus mude esta árvore de lugar. E aí a árvore muda de lugar. Aí o pessoal não aceita. Aí ele fala, tá, mas se eu tiver certo, que Deus inverta o sentido da corrente do rio. E aí a corrente do rio muda de sentido, né? E, bom, faz lá alguns milagres e no fim das contas o cara fala, tá, mas nós não vamos aceitar isso. Tá certo? Pô, mas Deus falou que era assim. Não, mas nós não vamos aceitar, ponto. Então, essa dinâmica é muito judaica. Eu coloquei para vocês no chat, a Hutzpah, é essa cultura do embate, né? De você estar sempre se batendo, né? Olha, se eu pudesse, eu até mostrava para vocês um vídeo que eu recebi hoje, que é exatamente o que é Hutzpah. O que é Hutzpah? Hutzpah é o seguinte, minha neta tem 1 ano de idade. E aí estava na hora dela comer, que ela estava com fome. O que ela fez? Ela empurrou o cadeirão até a mesa e aí começou a berrar para o pai, que ela queria subir no cadeirão. Isso é Hutzpah, sabe? Isso é ser assim, meu, qual é? Você não está prestando atenção em mim? Eu mando aqui, tá certo? E isso é muito cultural. Essa coisa da Hutzpah, ela é muito mais israelense do que propriamente judaica, mas é esse espírito que conta. Nós vamos discutir, tá certo? Depois a gente vê quem é que tem razão, mas primeiro nós vamos discutir. Né? Eu tenho duas para falar, acrescentar esse negócio que eu acho muito interessante, porque a grande discussão do Cantor é com Deus nesse livro, e eu acho que a nossa também, de certa maneira, nesse momento, né? Por que Deus mandou esse coronavírus e está todo mundo em casa, né? Tem duas outras coisas que, se vocês quiserem ler ou ver sobre isso, eu acho bem interessante. Um deles, que tem a mesma posição do Cantor, que é assim, escuta, meu, você é muito injusto, cara, entendeu? É o livro do Saramago, Caim, né? Que eu não sei se todos conhecem o romance do Zé Saramago, que é o Caim, foi o romance que ele escreveu depois de ficar doente, em que o Saramago resgata a imagem desse cara, você sabe a história de Caim e Abel, né? Caim mata Abel e tal, e ele é tido como irmão invejoso e tal.
E o Caim tem, como personagem do Saramago, inúmeras discussões com Deus. Inúmeras, né? Do tipo, por que você deu tudo para aquele e nada para mim? Por que eu sempre fui o filho deixado de lado e o outro não? Olha, é muito bacana essa coisa dessa discussão com Deus, que o Saramago também tinha. Né? Eu já ouvi falar algumas vezes que o Saramago, que se diz um escritor ateu, né, se dizia ateu, etc., tudo que escreve, de certa maneira, é marcado pela religião, por essa discussão com o texto religioso, com o texto bíblico, né, com a questão de um Deus injusto, né, que cria um mundo cheio de desigualdades, e aí dentro da mentalidade comunista do Saramago, né, por que criar desigualdades? Tudo vem de Deus, por que esse mundo é tão desigual, tão injusto, etc., está bastante no Caim. E tem uma peça de teatro que eu fui ver há uns anos atrás, foi em 2014, não sei se você chegou aí, Hélio, com o Dan Stuart, que é um ator que todo mundo conhece da televisão, que é um ator da minha geração, né, tem lá seus, por volta de 50 anos, e com o Dan Stuart e a Irene Havashi, uma peça de uma autora israelense, de uma dramaturga israelense, que se chama Meu Deus, ponto de exclamação. Eu até fui olhar, a autora se chama Anat Gov, é uma peça, vou escrever depois no chat, é uma peça de 2008, e a montagem brasileira de 2014, com a Irene Havashi, maravilhosa, e o Dan Stubar fazendo o papel de Deus. Então é muito interessante. Alguém já ouviu falar dessa peça? É comédia? Comédia. Não, ela é mais ou menos, Tati, que é assim, qual é a história da peça? Deus está em crise existencial. E a Irene Havashi... É comédia. Não, a Irene Havashi é uma psicanalista. E Deus chega, bate na porta dela e fala assim, estou precisando de tratamento psicanalítico, eu não estou bem, sabe? E uma das coisas de Deus é essa, assim, por que, olha só como é judaico o negócio, por que eu mandei destruir Sodoma e Gomorra? Por que eu não sei o que lá, quer dizer... E aí ela fala, realmente, você, cara, errou, você foi um fracasso total da humanidade, né? Então, assim, é muito, muito bom. Eu não sei se tem vídeo dessa peça. Deve ter, eu vou procurar. É maravilhosa. Eu fui, foi até uma coisa assim, depois eu morri de vergonha, eu faço as coisas, depois eu fico... Eu falo, epa, o que eu fiz, né? Eu estava morrendo de ver essa peça, morrendo de vontade de ver, não tinha companhia. Eu falei, quer saber? Eu vou sozinha, num sábado à noite. Fui lá, me meti no teatro da FAP, fui ver a peça lá sozinha. E aí eu olhava, todo mundo me olhando muito estranho, né? O que está fazendo essa moça sozinha no sábado à noite assistindo uma peça de teatro, né? Assim, eu era o peixe fora d'água, mas foi maravilhoso, vale a pena, e se a gente não tiver a peça para assistir, é bom ler o texto, porque imagine Deus fazendo tratamento psicanalítico, é demais, né? Eu achei muito legal, mas tem essa questão, né, do que ele fez de... Ah, pronto, Henrique já veio com o link do YouTube aqui, ó, que bonitinho. É por isso que eu sou ateu, graças a Deus. É, né, Hélio? Graças a Deus. Bom, então, em relação a essa questão do judaísmo, era isso que eu queria falar. Obrigada, Henrique. E que mais, gente? Eu acho que ainda tem muito mais coisa, por exemplo, que ele coloca, que ele junta, essa coisa da culpa e da sexualidade também. Porque ele rompe com o noivado dele, porque, como ele ficou inválido, inclusive sexualmente, ele não podia conceber que ele... Porque ela queria casar com ele. A noiva, mesmo com ele doente e tal, ela queria casar com ele. E ele falou, não, eu não vou casar com você, porque eu não vou poder ser o marido que você precisa, ou que você deve ter, né? Então, ele ainda coloca essa coisa toda junta, da culpa, da sexualidade, da parte física, do culto ao corpo, e assim por diante. Então, isso que eu falei no começo, ele junta muita coisa
num enredo relativamente simples, né? Achei isso. Eu vou ler, se vocês me permitem, essa parte da moça que eu acho fenomenal, que tem a ver com essa coisa da culpa, da responsabilidade e tudo mais. Ela vai, depois que ele fica doente, ele faz uma coisa. Cadê a Fabi? Nós estávamos falando disso ontem, né, Fabi? Lá no grupo dos contadores de histórias da Sim. Fabi. Que é aquele cara que fala, não, eu sou uma porcaria, eu não quero mais que você case comigo. Eu amo você, você é uma mulher, eu não quero que você case comigo porque eu sou uma porcaria, eu sou um aleijado, eu sou deformado, eu sou não sei o quê. Então, ele, quando ele fica doente, afinal, né, como o Hélio estava falando, ele ama a mulher, adora de paixão, e ele ama a família dela, e a família dela o ama, ela adora, assim, adora ele, mas ele se recusa a conversar com eles. E aí o pai dela diz, por que você está nos abandonando? Porque a gente não merece essa reação sua, a gente quer estar com você, a gente quer ficar com você, a gente quer falar com você, a gente quer ver você. E ele não deixa. Aí um dia, alguém fala alguma coisa para ele, fala, tá bom, então deixe que ela me visite, né? E aí eu não estou nem prestando atenção no chat, desculpa, gente, depois eu vejo, tá? Porque eu não estou conseguindo acompanhar tudo ao mesmo tempo. E aí ele diz assim, ela vai vê-lo, né? E aí os dois começam a brigar, né? E ele diz, vai embora, não quero mais casar com você, não sei mais o que, não sei o que lá. E ela diz o seguinte, ele diz, né? Você está bancando a heroína. E ela diz, do que você está falando? Eu não estou tentando ser outra coisa, senão a pessoa que te ama, que quer se casar com você, que quer ser sua mulher. E então ela tentou a cartada que, sem dúvida, haviam treinado no Buck. Na verdade, não tem nada de complicado. Eu não sou complicada. Lembra de mim? Lembra do que eu te disse uma noite antes de ir para a colônia em junho? Vamos fazer tudo direitinho. E vamos mesmo, nada mudou. Eu sou apenas uma moça normal que quer ser feliz. Você me faz feliz. Sempre fez. Por que não vai fazer agora? Aí ele responde, porque não é mais a noite anterior à sua ida para a colônia. Porque eu não sou mais a pessoa por quem você se apaixonou. Você se ilude, pensa que eu sou. Você só está fazendo isso porque a sua consciência diz que é o certo. Eu compreendo isso. Aí ela diz, compreende nada. Está falando um monte de bobagens. Você que está tentando ser nobre ao se recusar a falar comigo, ao se recusar a me ver, ao me dizer que para te deixar sozinho, você está sendo cego. E ele diz, Márcia, trate de se casar com um homem que não seja aleijado, que seja forte, saudável, que tenha tudo que um futuro pai precisa ter. Você pode ter quem quiser, um advogado, um médico, alguém tão inteligente quanto você, tão bem educado quanto você. É isso que sua família e você merecem, é o que devem ter. Vejam como ele se retira, né? É muito interessante essa questão também que o Hélio está falando, né? Como ele se retira, né, Fabi? Né, Fabi? Eu acho, só complementando um pouco, que ele se retira de todas essas camadas que foram construídas no livro, né? Assim, de tudo ele se retira. Para mim, o melhor capítulo foi o último, e foi muito esclarecedor vocês falando dessa questão da culpa, porque foi o que me amargurou nessa leitura. É culpa atrás de culpa. E é pesado demais, né? Por mais que seja um relato, entre aspas, leve, né? De um jovem cuidando de crianças. É uma culpa, ele tem a culpa por conta do avô, a culpa por não pertencer à mesma camada social da namorada. Enfim, são muitas as culpas. E aí, no terceiro capítulo, é um pouco como o desvelamento disso tudo, né? Assim, o desfecho. E eu acho que ele se retira de tudo. Ali é uma morte, eu senti. É um tipo de morte. Ele se anula completamente de tudo que ele amava, né? Da profissão que ele amava, da mulher que ele amava. Não passa a desgostar de Deus, se retira da religião. Então, assim, ele simplesmente se anula. E, enfim, foi
eu gostei dessa imagem que você disse do se retirar, porque foi isso que eu senti. Ele se apagou, ele morreu ali. Débora, esse negócio da culpa, a gente conta uma piada. Você sabe a diferença entre a mãe italiana e a mãe judia. A mãe italiana diz: come, senão eu te mato. Te mato. E a mãe judia fala: come, senão eu me mato. Quer dizer, essa coisa da culpa, veja, se você não comer, a culpa é sua, eu vou me matar, porque você não comeu. Então, isso faz parte da educação, tá? Então, essa coisa toda da culpa, ela vem de uma educação desse tipo. Ô, Hélio, como é que é aquela história das mitzvot, que o homem tem 600 e tralalá mitzvot? São 613. 613? Mas são explica o que é mitzvot, porque o povo não vai saber. São 613 mitzvot. Mitzvah são as obrigações. Tá? É aquilo que você tem ou não que fazer. Então, dessas 613, eu não me lembro agora o número exato, mas tipo assim, 400 e tantas são positivas, é o que você tem que fazer. Ou é o contrário? Não, 400 e tantas são negativas, é o que você não pode fazer. E as outras tantas é aquilo que você deve fazer. Tá certo? Então, para você atingir o plano espiritual, você tem que cumprir essas 613 obrigações. Né? Como o homem, porque a mulher não, a mulher acho que são 3, 4, não chega a 10. Não, a mulher tudo bem, mulher basta educar os filhos, nada, mulher basta educar os filhos que está tudo certo. Tá? Basta essa coisinha simples. E é por isso que... Encher bem de culpa, encher os filhos de culpa, né? Exatamente, e é por isso que o judeu é considerado filho de mulher judia, e não de homem judeu. Tá certo? Porque quem transmite as culpas... É matrilinear. Quem transmite a polio, né? a mãe. Então, Posso fazer um comentário, gente, que me ocorreu? Essa questão da doença, né, potencializa a culpa, né? É interessante porque fiz a relação agora também com o nosso contexto do coronavírus, né, pegando um pouco o gancho da Fabiana. Eu acho que esse contexto de isolamento físico te obriga a entrar em contato mais profundo com você, em vários níveis. Essa doença que pode não estar no teu corpo, mas está no corpo social, ela traz à tona coisas, né? Então, eu fico imaginando que o personagem do livro, vivendo esse contexto, a doença vem e traz à tona o que já estava lá, né? Quer dizer, uma culpa anterior ao contágio, né? Aí, de repente, vem esse contágio e vem tudo para fora, né? De um jeito, sei lá, faz sentido isso para vocês, pessoal? Porque Sim. Inclusive, é aquilo que eu estava comentando antes, né? Numa situação de pandemia, que a gente está, que nem agora, ninguém procura a causa. Todo mundo procura culpado. A culpa tem que ser de alguém. É o que você falou, é a culpa social. E a salvação tem que vir de alguém também. Isso, essa questão do endeusamento sei lá, dos governantes, ou dos médicos, ou não sei o quê, quer dizer, ou da ciência, né? Uma coisa que eu achei muito interessante, engatando aí um pouco com isso que vocês estão falando, é assim, nessas várias camadas entrelaçadas do Nêmesis, que me pareceram tão bem construídas, me parece um livro tão complexo dentro dessa simplicidade, é uma coisa bem americana mesmo, no melhor sentido, né? Por exemplo, são várias alegorias entrelaçadas dentro dessa ideia da doença. Uma delas é a questão da guerra, né? Doença, lembram da doença como metáfora, das metáforas bélicas, né? A guerra, Segunda Guerra Mundial, mas a guerra contra a doença, quem são os heróis, quem são os vilões, né? Etc. Então, é isso que eu vou falar agora, Tati.
uma das questões muito fortes nesse livro que eu acho são algumas alegorias míticas mesmo, né? Então, por exemplo, no primeiro capítulo, que é longo, né? O livro ele é meio aleijado também, se a gente pode dizer isso, porque assim, ele tem 2 capítulos enormes, um último capítulo muito sintético. Ele é torto assim, né? A gente conhece, então, esse Horace, que é Horácio, né? Que é o tal da pessoa que tem deficiência mental, né? Que o Hélio até leu o trechinho e tudo mais. Que é colocado no livro pelo narrador como o bobo, né? Todo mundo acha, entre outras coisas, né? Então, assim, começam a querer procurar culpados. Quem é que traz a polio, né? Então, são os italianos, depois são os gatos, são os animais, são as garrafas de leite, como o Hélio falou. Mas chega um momento em que as pessoas acham que quem é o transmissor da... Aí, o Fabi. É o culpado, Bio. Tem uma hora que as pessoas dizem, não, quem é o transmissor, o vetor é o tal do Horácio, né? É esse cara. E aí começam a querer bater nele, agredi-lo, etc. e tal, né? Me lembrou um pouco, sabe o que? Essa questão é assim, na hora em que as coisas apertam, parece que é humano, né? Infelizmente, acho, querer encontrar um bode expiatório. E no início do romance, o bode expiatório é o tal do Horace, né? É o tal do bobo, vamos dizer assim, que parece ser o culpado de todas as coisas, né? E aí isso vai mudando. Olha que interessante, porque existe uma transformação que é muito literária, né? Que é o Horace, né? Que é o Horácio, que anda de maneira trôpega, que não anda bem, que tem questões mentais. Mas o Cantor, que é o atleta, vai, por causa da polio, se tornando um Horace, que também vai virar o bode expiatório para ele mesmo, né? Fui eu o culpado, eu é que trouxe a doença, etc, etc. Uma espécie de um espelhamento e uma migração entre personagens, vamos dizer assim, né? Mas vejam, o nome Horácio também não é à toa, né? É muito interessante porque Horácio foi o grande poeta de Roma Antiga. E o Horácio tem uma coisa muito... Ele foi o cara que escreveu as sátiras, né? Ele que discute as questões éticas da Roma Antiga. Ele tem uma biografia muito interessante, porque o Horácio era meio que um filho bastardo também, e foi à guerra, perdeu a guerra, e depois mudou de lado. E o Horácio foi o cara, o poeta, né, que escreveu a arte poética, né, que é a grande regra de fazer poesia da arte clássica pós-grega, né? Então, assim, Aristóteles, Horácio e depois os renascentistas. E o Horácio dizia, a frase básica dele, olha só que interessante, é que tem de haver uma medida em todas as coisas, né? E a narrativa do Nêmesis é uma forma de desmesura, né? É uma forma de desmedida, é uma desmedida de crueldade, uma desmedida de doença, uma desmedida de saúde, uma desmedida, né? E a gente tem esse personagem perambulando por ali, que é muito interessante, né? Eu até pesquisando estava vendo que existem reverberações do Horácio no Ricardo Reis, Fernando Pessoa, essa coisa da arte como um equilíbrio, né? O que vai existir ali que existe para nós também hoje, é uma situação de desequilíbrio, né? E essa desmesura, ela também causa um desequilíbrio ético, e com todas essas questões de culpabilidade e tudo mais. A outra questão que a Tati colocou agora é o que significa Nêmesis. Alguém foi atrás disso? Alguém sabe? Fabi, talvez? É uma deusa, né, da vingança. Exatamente. Na verdade essa coisa da vingança, ela não é muito... Ela é mais a procura da justiça. E Nêmesis, você pode traduzir como alguma coisa contra a qual você não consegue lutar.
Então, por exemplo, é a Moby Dick, é a Nêmesis do Ahab, e assim por diante. Então, são coisas de grandes proporções e contra a qual você não consegue lutar. Ser impotente diante dela, né? Então, eu fui pesquisar também, a primeira coisa, eu fui pesquisar no dicionário de inglês, né? Então, o que o verbete nos diz é o seguinte, que nêmesis é uma fonte de dano ou ruína, né? O primeiro significado. Então, por exemplo, sei lá, posso dizer talvez assim, sei lá, o vinho é a minha nêmesis. Isso na língua corrente inglesa, ou seja, aquilo que vai me causar dano ou ruína. Né? A epidemia de pólio seria, nesse caso, também o primeiro sentido de nêmesis no livro, então, a própria epidemia, né? Isso. Sim. O segundo significado do dicionário seria uma justiça retributiva, ou seja, algo que uma consequência, né, algo que retribui, né, como uma forma de execução a partir de um resultado, ou seja, você tem uma situação que exige uma paga, vamos dizer assim, algo que precisa ser uma reparação, né? Poderia ser uma resposta, algo que exige uma reação ou uma resposta. Mas uma resposta no sentido de restaurar o equilíbrio. Veja que engraçado. Tá. Na verdade, eu diria que é uma resposta que é uma retaliação. Sim, é uma espécie de reparação, vamos dizer assim. Reparação. Retaliação, Hélio? Não, reparação. Ele falou retaliação? Não, eu falei em retaliação mesmo. É algo que você tem que lutar contra. Porque assim, alguém fez algo e a retaliação, vem a nêmesis, ou seja, aquilo é o que você, é a paga que você tem que, é a pena, vamos dizer assim, aquilo é a pena por uma coisa errada que você tenha feito, enfim. A terceira acepção é um oponente que não pode ser vencido ou sobrepujado, algo que está acima das nossas forças. E a quarta acepção é, na mitologia grega, a deusa da justiça retributiva, ou seja, da retaliação, ou da vingança. E aí eu fui procurar também a coisa da mitologia. Então, vou ler para vocês, posso até... acho que é melhor eu ler do que mostrar. Então, assim, eu queria muito ter acesso ao meu dicionário do Junito Brandão, mas o meu dicionário no meu tablet, que eu esqueci a senha do bichinho. Então, eu umas outras coisas. Diz assim, Nêmesis é uma deusa da mitologia grega. Oriundo do grego antigo, a palavra nêmesis é derivada do verbo distribuir, mas foi usada com diferentes significados por diferentes autores. Homero a utilizou na Odisseia com o sentido de desdém, assim como Aristóteles. No entanto, Heródoto, Cláudio e Plutarco a atribuíram o sentido de vingança. Em função da deusa grega de mesmo nome, entende-se que o termo faz referência à harmonia que deve existir no mundo, compensando bem com o mal em igual medida. Na cultura contemporânea, o termo nêmesis assumiu o significado de inimigo, um adversário temível. A nêmesis grega, no entanto, era uma deusa da segunda geração, filha da deusa Nix. Alguns chegaram a indicá-la como filha do próprio Zeus, com a deusa Temis. De todo modo, ela vivia também no Olimpo e representava a vingança divina. Com essa reputação, foi representada em várias esculturas espalhadas por diversas cidades do mundo antigo. Nêmesis era a deusa encarregada de abater a desmesura, censurando o excesso de felicidade ou de orgulho dos reis. Isso é o que teria feito com Creso, por exemplo, o rei da Lídia. Homem muito feliz com as suas riquezas e seu poder, foi castigado pela deusa e levou à guerra contra Ciro, rei da Pérsia. Seu empreendimento resultou em ruína e desgraça, compensando os excessos que o deixavam tão feliz anteriormente.
A deusa Nêmesis também está relacionada a outro mito muito famoso da cultura popular. E desse eu acho que vocês vão gostar. Vejam só. O de Narciso. Este era um homem extremamente contente com a sua beleza inigualável. Seus sentimentos de demasiada alegria o levava a desprezar o amor, o que teria ferido a muitas jovens donzelas. Estas, desprezadas e desoladas, pediram vingança à deusa Nêmesis, que providenciou um forte calor na terra para punir Narciso. A temperatura elevada fez Narciso se debruçar sobre uma fonte de água cristalina para combater o calor. Foi onde viu seu belo rosto e se apaixonou por sua própria imagem. Incapaz de satisfazer sua paixão, Narciso definhou até a morte. Essa coisa do calor também tem tudo a ver com o livro, né? Eu só reparei da parte que é bonito. Você está sem microfone. Ah, pronto, desculpa. Eu estava falando que é engraçado que o Horácio também tem a ver com essa questão da mesura, né? Então, é de se pensar, né? Ter dado esse título ao livro, contra o que vai essa crítica, né? Contra que tipo de desmesura a gente poderia encarar, né? A polio, tal como ela é configurada nessa narrativa, como de punição, né? Ou uma crítica à ideia de que haveria uma punição por uma doença. Mas, na verdade, Fabi, eu acho que aí o Nêmesis não é só em relação à polio. Tá? Porque você tem a guerra, Então, aqui onde tem um amigo dele morre, um dos amigos dele morre, tá certo? Você tem a polio, você tem a instituição do casamento, da sociedade, da E a religião. própria culpa, né? A própria culpa, né, Hélio? Exato. Eu acho que o Nêmesis aí representa tudo isso, né? São todas as coisas com as quais você não tem como você brigar, né? Sim. Agora, eu não sei, eu tenho essa sensação, né? Quando eu... Duas coisas, né? Quando eu pensei no Nêmesis, eu estava até comentando isso com o Hélio antes de começar. Todo mundo me falou, não gosto do Nêmesis. Já ouvi várias pessoas falando, não gosto do Philip Roth, ele é muito pesado, né? Ou uma outra coisa que eu ouvi é... não sei, o Philip Roth... Fica, Nicole, fica gravado. Eu realmente adorei esse livro. Eu acho que assim, ele abre uma multiplicidade de camadas em relação a tudo isso, de reflexão em relação a todas essas questões, que é isso que o Hélio acabou de dizer, né? Tem a ver com a questão da polio, da doença específica, mas a doença, ela é uma dessas camadas, né? Então, você tem a polio, você tem a guerra, você tem a questão das diferentes culturas se relacionando ali, você tem a questão de uma cultura específica, que é a cultura judaica, que está sendo retratada em detalhes. Então, assim, as descrições deles são bacanas também, né? Como é que se dá ele coloca até a prece que se faz aos mortos, né, em hebraico. Ele faz uma descrição, né, aquela coisa de colocar o kippah, de como é que é o caixão. Tem uma coisa muito minuciosamente judaica ali, para a gente achar que isso é acessório, né, no livro. Tem uma discussão forte da relação dessa cultura com Deus. A gente não pode esquecer que isso está acontecendo em 44. Em 44, os judeus estão sendo dizimados no Holocausto. Então, tem uma relação entre o Holocausto da guerra, né, o Holocausto provocado pelos humanos, e esse mini Holocausto causado pela questão da doença, da polio, né? Por que os judeus... me lembro daquela série que está agora na Netflix, que é maravilhosa, que é aquela série Unorthodox, né? Nada ortodoxa, sobre a questão
daquela personagem judia que deserta da ortodoxia judaica, em que ela diz, como é que eu posso desertar, porque eu tenho que substituir, uma personagem contemporânea, né? Eu, como mulher, tenho a missão de repor os 6 milhões, né? Que é uma coisa forte na cultura judaica. Por que estão... Falam diversas vezes os personagens, as mães judaicas nesse livro, do Philip Roth. Por que tem que matar as nossas lindas crianças judaicas, né? Então, isso está sendo... Judias, né? Está sendo discutido ali também, uma questão de um certo... Que é uma questão bíblica também, né? Desde que o mundo é mundo, dentro do Deus judaico, se mata a criança, se sacrifica a criança, mas desde Abraão e Isaac, né? Então, por que esses filhos dessa cultura têm que ser imolados, né? É uma coisa bem chocante nesse livro, assim, que eu achei, porque eu tenho filho, né? E tenho filho na idade que tinham esses meninos do livro quando começaram a adoecer e morrer, 12 anos, né? 11, 12 anos. Porque o meu filho, né? Porque criança, porque, sabe, assim, essa questão forte que também é colocada, né? E eu acho que existem questões simbólicas impressionantes nesse livro, muito bacana a gente perceber essas camadas, né? Diz, Hélio, o que você ia dizer? Não? Não. Mas tem o seguinte, se ainda quiser ver essa questão toda da cultura e etc., dá uma olhada no Plot Against America. Isso está muito evidente lá, porque, inclusive, retrata a família dele, do Philip Roth, e toda essa questão do antissemitismo nos Estados Unidos. Né? Sim. Então, a gente fala para os Estados Unidos, todo mundo abarca todo mundo. A da liberdade e tal, não sei o quê, mas vai ver, aí você tem o racismo, antissemitismo, você tem uma série de coisas ali. Com certeza. Quer dizer, isso é muito parte da literatura dele, né? Do Philip Roth. Uhum. Eu só queria colocar uma coisa, né? Até isso que a professora Fabiana estava falando agora, sobre a questão do Holocausto e tudo mais, né? Tem uma frase que me chamou bastante atenção, numa daquelas idas que ele vai, né, com a namorada para a ilha ali, que ele fala assim, ó: mas como um judeu pode rezar a um Deus que amaldiçoou, assim, um bairro com milhares e milhares de judeus? Então, de novo, ele centraliza a questão de, tipo, nós estamos sendo punidos, inclusive aqui, né? Então, é muito forte isso, assim. E realmente, para mim, assim, o filme foi muito chocante, o livro, né? E eu até fui dar uma pesquisada no Brasil para ver quando que a gente tinha tido os últimos casos de pólio e tal, e vi que foi em 89 a última notificação, né? E daí eu fui ver, assim, fui tentar ver como é que realmente, porque a forma como ele narra que ele se deformou, para mim foi muito impactante, sabe? Porque ele era todo atleta, ele todo forte, esportista, mas ao mesmo tempo ele era muito sério. E eu acho que um pouco dessa culpa dele vem dessa seriedade que ele tinha, né? Então pode ver a questão da responsabilidade. Ele tomava todo cuidado com o calor, fazia revezar, tomar água. Quando ele foi para outro acampamento, né, da colina lá, a segurança aqui em primeiro lugar, porque estava, né, mexendo na água e tal. Então, assim, apesar dele ser todo esportista, todo forte, ele está longe de ser uma pessoa divertida, porque ele realmente atrai uma responsabilidade para ele que é muito grande, né? E daí, quando eu vi essa narrativa dele, eu pensei assim, ele deve estar, não digo exagerando, mas assim, talvez potencializando a deficiência. Mas quando eu vi as fotos, assim, que eu fui procurar as fotos das crianças com pólio, eu fiquei arrasada, sabe? E daí eu lembrei que eu tinha uma colega na escola que possivelmente o problema que ela tinha deveria ter sido decorrente da pólio ali por, né, 90 e pouquinho, né, quando eu estava na escola. E eu fiquei pensando justamente isso, que apesar de o livro se retratar lá, é muito forte para nós aqui também, porque ainda hoje, se 89 foi o último relato, ainda hoje devem existir pessoas que
convive e tem esse problema. E eu fiquei chocada, porque realmente é uma doença que arrasa com a pessoa, né? Eu seria capaz de dizer, assim, que em alguns casos me mate, porque deve ser realmente muito difícil conviver com isso, né? E ele não, e eu acho que um pouco dessa questão da culpa dele, de ser judeu e tudo mais, essa briga com Deus, é justamente por conta do senso de responsabilidade que ele tinha. Então ele fala assim, mas eu tenho que ajudar minha avó a pagar o aluguel, né? Quando a menina chama ele para ir para lá, então ele fica com essa questão de deixar a avó e tal. Então, assim, apesar de muito jovem, muito responsável, eu acho que isso acaba decorrendo da culpa, né? Acaba nascendo a culpa dele a partir daí, né? Tem uma coisa, agora eu vou falar de um outro judeu. Nós estamos hoje com eles, né? Que é o Freud, né? Quando eu fiz muitos anos de análise, e meu analista tinha uma fala que eu considero muito... Ele era analista bem, assim, ortodoxo, eu posso chamar, porque eu deitava no divã, aquelas coisas todas, não olhava para ele e tal, só ouvia aquela voz atrás de mim durante 12 anos, né? Mas ele tinha umas falas muito incríveis, sabe? E essa fala, apesar de nascer de uma colocação de outro judeu, que é o Freud, nasceu das reflexões de um outro judeu, que é o Bion, e que fala o seguinte, que eu acho que é um pouco isso que, se a gente for olhar psicanaliticamente, tem um pouco no Cantor, né, que é esse personagem. O Freud fala do superego, né? O Freud fala que o superego são os nossos valores éticos, né? Aquilo que a sociedade impõe como regra, e que o ego, para controlar, né, para controlar os impulsos, faz uso disso, né? Quem constrói nosso superego são os nossos familiares, né? Que tem a noção dessa coisa da responsabilidade, da culpa também, né? E uma das coisas que meu analista fala, até para redimir um pouco essa questão da culpa, né? Porque a gente tem uma tendência a falar, como a Márcia aqui do livro, a noiva dele, né? É muita culpa, né? Não precisa sentir tanta culpa. Uma das coisas que meu analista dizia era assim, só quem não sente culpa, ele falava assim, a culpa na medida certa, porque todo mundo fala, não é culpa, é responsabilidade, a gente procura fugir desse peso da culpa, né? E ele dizia assim, não, o único ser que não existe, que não sente culpa nenhuma é o psicopata, né? Se você é uma pessoa que não tem nenhum traço de sentido, de responsabilidade sobre os teus atos, você já saiu, você está desconectado da realidade, né? Então, ele fala, você pode perceber, o traço de psicopatia mais evidente é a ausência de culpa, porque o psicopata faz, esquarteja, mata 300 lá, ele tanto faz como tanto fez, ele está fazendo o que ele quer fazer e tal, né? Mas ele dizia, por outro lado, que a gente tem que tomar muito cuidado com uma coisa que o Bion revê a partir das teorias do Freud, que é a história do superego assassino, né? Que é uma imagem terrível, mas muito forte para mim, muito bonita, porque ele diz assim, superego todo mundo tem que ter, um pouco de culpa, um pouco de responsabilidade, todo mundo tem que ter, senão você não vive em sociedade, né? Você mata, né? Você faz o que você quer da vida. Mas existe um superego, ele diz que é um superego assassino, que é aquele que consegue matar os seus impulsos criativos mais profundos, e que, portanto, não te facilita a vida, ele te faz não viver, te faz cair um pouco nisso que a Andrea falou, que o Cantor caiu, quer dizer, que ele foi um morto em vida, né? Porque a culpa dele era tão desmesurada, veja, é uma outra forma da desmesura no livro, né? A culpa dele era tão exagerada que ele não consegue, e mata o próprio impulso vital dele, né? Tudo aquilo que poderia significar uma boa vida, né? Uma vida, se não feliz, pelo menos uma vida satisfatória, né? E que a gente tem que tomar muito cuidado com o superego assassino, me dizia meu analista. Então, eu acho que, de novo, né, essa questão da mesura está aí no livro, essa busca de um equilíbrio, né, entre aquilo que você tem que ter como responsabilidade, mas aquilo que também não pode ser exagerado, no sentido de você morrer em vida por causa disso, né. Então, eu acho que tá em discussão também, isso aí, né. Que mais?
Uma coisa que eu achei muito interessante, que a gente até falou dos outros livros que a gente leu, e aí eu acho legal falar, né, dessa figura que aparece, é a do médico, né, a do pai da Márcia, né, esqueci o nome dele agora, não peguei antes de comentar, ele trata pelo sobrenome mais, né? Steinberg. Como é que é? Steinberg. Steinberg. Isso. E assim, como também né? A gente leu os livros que a gente leu também trazia essa figura, mas uma voz de razão também, né? Uma voz absoluta, assim, ele ouve o médico mais do que ele ouve Deus, né? Ele faz mais sentido dessa voz do médico, que é o sogro dele, mas não sei, né, se ele respeitaria essa voz no mesmo tanto se não fosse o sogro, acredito que sim, mas como essa voz sobrepõe tudo, né? Sobrepõe todas as outras vozes. Eu achei interessante essa relação de novo com o papel do médico. Mas Steinberg quer dizer montanha de aço. Não sabia! Não sabia, curioso. Também não sabia, mas é bem impactante. É interessante, né? Porque parece uma linguagem, a linguagem do Nêmesis parece uma linguagem tão objetiva, como, né? Cheia de... bem americana, né? Direto ao ponto, tal. Mas ele tem tanta simbologia, né? Na escolha dos nomes, no entrelaçamento das histórias, quer dizer, você vai descortinando aí um monte realmente de camadas. E uma outra coisa que eu fiquei pensando, não sei o que vocês acham, o que vocês acharam do final do livro? Isso é uma boa. O que vocês acharam do final do livro? Dé, você falou que o último capítulo foi seu preferido, fala aí. Foi o meu preferido porque eu acho que, assim, ao mesmo tempo que, claro, foi um desfecho trágico e a Sônia tem razão quando ela diz da intensidade dessa doença que eu não conhecia muito, a gente só sabe por conta das vacinas, né? Ainda bem, claro, mas eu não sabia dos efeitos da polio ou nem o que era polio, né? Assim, nunca parei para estudar o que era essa doença. E é um livro arrasador, né? Você vai construindo essa imagem, só que extremamente pesado por conta dessa culpa. E aí o que eu gostei no terceiro capítulo foi esse desfecho, porque por mais que seja trágico, é um desfecho. Parece que a culpa dele se esvai um pouco, né? Assim, como já não lhe resta nada, não. Será que eu tô? Não resta nada, né? A ele não tem mais culpa. Por isso que eu achei é trágico, mas eu achei de certa forma não diria leve, mas um desfecho. Acho que é por isso que eu gostei, porque teve o desfecho. E o final é bastante emblemático. Eu acho que tem também o tema do ensino. Isso foi algo que eu admirei muito nele, essa disposição para o ensino e o cuidado com as crianças é algo que não tem como você não admirá-lo por isso, né? Esse cuidado, essa responsabilidade que ele tinha com os alunos dele. E eu acho que essa imagem que ficou para esse narrador, né, que foi um aluno dele, é essa imagem, a imagem da invencibilidade, né, com essa palavra que ele encerra o livro. E é assim que ele vai sempre lembrar do senhor Cantor, né? Porque eu acho que ele não identifica aquele homem que ele conhecia nos tempos da juventude com esse homem que está ali parado na frente dele, né? São duas pessoas completamente distintas. E aí, se ele tiver que escolher, se alguém pedir para uma definição de quem é esse senhor, ele com certeza vai lembrar dos tempos passados. Eu vou ler esse final, porque talvez algumas pessoas não tenham chegado lá ou não tenham conseguido ler. No final, né, depois que ele conta toda a sua trajetória para esse ex-aluno, então rememora aquela imagem daquele jovem de 23 anos, né, no campo ali do pátio da escola, né, lançando um dardo,
né? E o último parágrafo diz assim: ele lançou o dardo várias vezes naquela tarde, cada arremesso finamente coordenado e poderoso, cada arremesso acompanhado por aquela mescla de grito e grunhido, e cada qual, para nosso deleite, aterrissando vários metros mais longe do que o anterior. Correndo com o dardo acima da cabeça, esticando o braço do arremesso para trás do corpo, fazendo frente para soltar o dardo bem acima do ombro e, enfim, o impelindo num gesto explosivo, ele nos pareceu a própria imagem da invencibilidade. E essa é a última linha do livro. Então, é bonito porque... Quer falar alguma coisa sobre isso, Hélio? Na verdade, duas coisas. A primeira é a sensação que eu tive quando eu li o livro é que eu sou velho. Eu nasci antes da vacina. Tá certo? Porque, não, é verdade, porque uma coisa, veja, uma coisa é você falar, por exemplo, falar com a minha filha mais velha tem 42, tá certo? E tem coisas que eu falo para ela que ela não conhece, né? Então, até aí tudo bem, eu falar para ela que tinha vacina da polio quando ela nasceu tão depois da vacina, não tem problema. Agora, eu falar com alguém que tem 10 anos, não, menos, 6 anos menos do que eu, e já nasceu depois da vacina de pólio, e eu nasci antes, ou seja, eu estou velho. Mas, independente disso, né, eu acho que a construção da imagem que ele deixa no fim ninguém está derrotado por princípio, tá certo? Quer dizer, por mais que você tá lá embaixo, por mais que tá, a imagem que fica é uma imagem de invencibilidade, tá certo? Você consegue, né? Eu acho isso muito legal, porque o cara tá totalmente detonado, ele se detonou todo, tá certo? E mesmo assim a imagem que fica é a imagem do cara íntegro, do cara perfeito, né? Você conhece alguém assim? Eu conheço. Eu conheço alguém bem igualzinho. Família não vale. Pois é. Depois, para quem está chegando agora, a gente conta essa história. Hoje não vai dar tempo. Fabi, você que está ouvindo esse final agora, tem algo a dizer? Eu vou falar uma coisa depois. Eu tenho a dizer que eu não li o livro, né? Então, não. Eu vou ficar com vontade agora. Pois é, eu tenho algo a dizer, que foi uma coisa que eu falei no grupo da Fabi ontem, que eu achei esse final maravilhoso. Porque ele, assim, você está vindo naquela degringolada ladeira abaixo, né? Toda aquela caqueirada de coisa ruim que ele fez e aconteceu com ele, aquela porcariada toda que ele fez da vida dele, né? Tudo que o Hélio não fez. Aquela porcariada, né? Jogou tudo para o alto, né? Uma coisa assim. E aí, né, o menino que já é um homem de 40 anos, quase 39, o último retrato que ele faz, né, dele, é desse homem musculoso, invencível, né, capaz de... É quase que... Eu poderia até... Pelo menos foi a imagem que me veio. É quase como se ele abandonasse aquela cultura judaico-cristã e retomasse uma cultura grega mesmo, né? Ele é quase o discóbolo, aquele grego perfeito, harmônico, maravilhoso, cheio de força, o Hércules, do qual ele falava para os alunos dele, né? É uma imagem de Deus grego quase no final, né? Com aquele dardo, né? E aí, me lembrou tanto Amos Oz de novo, e eu falei disso ontem no grupo da Fabi. Você falou da segunda chance, né? Exatamente. O Amos Oz, nesse escritor que eu amo tanto, diz na autobiografia dele, no De Amor e Trevas, uma das coisas mais lindas que eu já ouvi sobre o poder da narrativa. Que ele diz, que perguntam para ele, as tantas, né, por que ele se tornou escritor.
e ele diz assim, conta a história dos judeus contra os romanos, né? Contando a história de que quando ele era criança, ele, Amós, criancinha em Jerusalém, 7 anos, tal, ficava brincando com os soldadinhos de chumbo, tentando refazer a história, né, da luta dos romanos contra os judeus e da subjugação dos judeus pelos romanos, na época de Adriano, né? É Adriano, né, Hélio? Acho que é. E que ele fala assim que ele, com os soldadinhos dele, ele criança, criava uma história em que os judeus ganhavam a guerra, né, contra os romanos, que eles eram mais poderosos do que os romanos. E aí ele diz essa frase que eu acho inacreditável sobre o poder da narrativa. Ele diz assim, eu escrevo para dar uma segunda chance àqueles que nunca tiveram uma segunda chance. E eu acho que é exatamente isso, quando esse narrador, esse menino, né, que foi um dos meninos que também teve pólio, que se revela no final como narrador dessa história, que ele diz, sou eu que estou contando essa história. E aí ele pega esse personagem acabadaço, né, o Cantor, que se acabou, e ele constrói no final essa imagem desse deus grego, né? Ele dá a esse homem arrasado a segunda chance que ele não teve em vida. Ele, como narrador, tem esse poder. E é por isso que esse final é tão bonito, né? Porque dá uma segunda chance a esse personagem, né? Que não teve, que não se deu, né? Que não teve uma segunda chance. Então, é muito bacana. Eu acho que esse final realmente é arrasador. Eu gosto muito dele, né? Então, era isso que eu queria dizer. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Queria comentar? Marina Catina. Eu só digo que eu preciso ler Amos Oz. Ah, bom. Nossa, você vai amar. Por qual? Por qual começamos? Ai, de Amor e Trevas. Tá bom. Gente, eu estava aqui pensando como algo que o Hélio destacou no começo, que eu achei bem interessante, como o enredo é simples, né? E tem tanta coisa nessa história. E eu estava aqui pensando nos outros aspectos narrativos e até tentando comparar com o livro da discussão passada, né? Que é completamente diferente. Ficou muito marcado para mim na discussão passada a questão do tempo, né? E isso tem uma identificação com o que a gente está vivendo agora, né? Essa angústia desse tempo que está se prolongando tanto. E nesse livro de hoje, eu acho que a principal força do romance está no narrador, né? E acho que talvez esse narrador seja até o que a gente esteja mais precisando nesse momento, a ausência de um narrador, né, para explicar o que a gente está vivendo. Isso, como é interessante pensar a força da literatura, né, de contar uma história que a gente está vivendo, destacando aqueles pontos que para nós estão faltando. Muito bacana, Mar. E agora eu vou dar uma de Fabiana Prando, hein? Eu sou Fabiana, mas não sou Prando, mas agora eu vou dar uma, assim. Eu acho assim, cada um de nós é um pouco esse narrador, né? Eu não vou fazer que nem a Fabi faz com os grupos dela, falar para vocês escreverem, não. Não vou dar essa tarefa para vocês. Mas a gente, como narrador, tem o poder de dar uma segunda chance. Porque a gente tem o poder de inventar, né? Claro que a gente não tem o poder de mudar as regras da natureza, totalmente. Mas a gente tem o poder de inventar e se reinventar, né? Então, se a gente puder, vamos dizer assim, tocar, né? Despertar, acho que essa é a palavra. Esse poder narrativo que a gente tem de criar... eu vou falar de novo, você vai entender, Hélio. Criar novos desfechos para as nossas histórias tão concretas e tão reais, né? Se a gente entender que o poder de contar e recontar está em nós, a gente consegue concretizar outros finais para nós também. Tudo depende de como você constrói essa história, né? E esse poder da narrativa está na gente. Acho que isso é uma lição bacana do livro de hoje também, né, Maia? Acho que você pegou muito bem essa questão. O poder do livro hoje é o poder desse narrador, que ficou escondidinho quase que até o final. Ficou quietinho. A gente acha, como disse o Hélio,
uma narrativa em terceira pessoa, mas ali, de repente, no último capítulo, ele se desvela, né? Ele mostra o seu poder, não só de discutir, com a história que o próprio Cantor criou para si mesmo, né? Ele criou uma narrativa de vitimização, de eu sou um coitado, sou um aleijado, sou um horroroso, né? Eu não tenho, eu não mereço, e não sei o que, tal. E o narrador discute com ele, não, a história não é essa, você pode contar essa história de outra maneira. E ele cria um outro final para essa história. Quando a Déia falou, né, que ele se retira, né, de todas essas camadas construídas, e eu liguei um pouco com o que o Hélio falou também no começo, que o narrador muda também, né, num determinado, no momento que ele vira 180 graus, né, o narrador também muda, e nesse final realmente resgata, né, mudando de novo. É um pouco assim, né? Você não é esse homem, né? Você não é esse renegado que você pensa ser, esse aleijado. Você não é isso. Você é isso aqui. E aí ele volta para esse momento. Não precisa ser isso. Você pode ser outra coisa. E você foi outra coisa, porque na cabeça dele ele era completamente outro. Né? Na memória de infância desse menino que virou homem, não é aquele aleijado torto e desgraçado. É o deus grego. Né? Então, E é alguém que a força, claro que no livro todo, né, está relacionada a esse corpo físico, né, essa corporeidade também é muito presente no livro, né, mas a força dele, como você vê nesse arremesso de dados, né, é descrito, os músculos são descritos, esse corpo, né, o corpo físico, mas ele é muito mais do que isso, né, o narrador aponta tantas coisas que caracterizam esse personagem, mesmo essa culpa, né, mesmo essa culpa que advém dessa responsabilidade tamanha que ele tem com todos, né, com tudo e todos, mas ele é muito mais do que esse corpo, muito mais. Tudo depende do que nós somos, né? As nossas próprias. O problema é quando a gente se fixa numa história só, né? Para nós mesmos, né? Como se diz hoje, ele não é só um rosto bonitinho. Né? Eles dizem lá, Hélio, né? Assim, tem uma certa altura que ele fala que ele era um cara legal, né? Sabe assim? Ele era um cara legal. Não era assim, nenhuma inteligência, nenhum isso, nenhum aquilo. Fala, ele era super atlético, mas ele era baixinho, ele era míope, quer dizer, ele não era nem mais nem menos do que o normal de todos nós, né? Com suas qualidades e defeitos. Mas tudo depende da história que a gente constrói para nós mesmos, né? E eu acho que é muito bacana essa lição narrativa mesmo que o livro deixa para a gente no final, né? Quase uma interpelação, né? Qual é a história que você está construindo? Que história você está... Qual é a história que você está contando, né? Qual é a possibilidade dessa história ser outra e não essa, né? É bem bacana mesmo. Gostei muito desse livro. Virei fã. Legal. Mais alguma coisa, gente? Podemos encerrar? Eu acho que por isso os nossos encontros são tão essenciais, né, Fá? Porque se a gente se restringe só à nossa leitura, talvez, do livro, se torna, né, um livro pesado, que só fala de coisas ruins, né, assim, que fala de uma doença, coitado, ou se é isso que você tem a contribuir com a leitura, né, uma certa vitimização, enfim. Mas quando você discute e vai fazendo esse trabalho de desvelamento é muito lindo. Você ressignifica um livro inteiro, né? Uma história inteira. Sim, uma história inteira com H maiúsculo. Uhum. Muito bacana. Então tá bom, gente. Olha, então, primeiro, obrigada, Hélio. Foi maravilhoso, muito bom. Eu achei que dei o livro certo para a pessoa certa. Gente, olha só como a minha intuição não falha, né? Ou se falha, não sei. Não foi ele que tinha escolhido? Achei que ele Não, tinha eu que quis. Eu falei, não, Hélio, vai ser você, toma. E eu nem sabia do que se tratava, Fabi. Pode isso? Nossa. Então, a gente fica combinado que daqui a 15 dias a gente se vê de novo para falar do Intermitências da Morte, outro assunto pesado, mas que a gente com certeza vai ver de uma outra forma, tá?
E aí a gente vai mandar para vocês o que a gente tiver de arquivo e eu vou mandar o link do filme bem do Zé Saramago, o documentário, né, sobre a vida dele, do Miguel. Eu tive pessoalmente com o Miguel Gonçalves Mendes em Portugal, escrevi sobre esse filme. Uma discussão bem bacana, e a gente aproveita para trabalhar um pouquinho com outros tipos de narrativa, que não só a narrativa escrita, né, a narrativa verbal, mas também com um tipo de narrativa cinematográfica. Eu já vou dar uma peninha, que Fabiana já sabe um pouco essa história, mas eu vou puxar pela curiosidade dela, que assim, uma das coisas que o diretor do filme, do José Pilar, falou para mim, é que ele quis representar o Saramago nesse filme com aquela ideia da jornada do herói do Campbell, certo? Então, a gente já fica com essa curiosidade, será que tem jornada do herói do Campbell no filme, né? Vamos ver. Nossa, eu adoro a jornada do herói, adoro. Muito bom. Tá? Agradeço muito a presença de vocês, muito bom. Eu achei que a discussão de hoje foi maravilhosa. Vocês acharam? E a gente se vê daqui a 15 dias. Tá bom? Obrigada, Hélio. Obrigada, gente. Hélio, beijo a todos. Obrigada. Obrigado, gente. Beijo, querido. Obrigada, Sônia. Bem-vinda, Nicole, Eduardo. Tá? Muito bom ter vocês aqui. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Hélio. Parar de gravar agora, porque